O pagamento do dízimo é para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Hebreus capítulo 7, versículo 9. Estimado ouvinte, tenha você cordiais saudações. O meu nome é Juan Cepeda. Neste novo áudio, eu vou expor um tema que tem estado sujeito a muita discussão, onde muitos lobos ferozes com pelas de ovelhas têm mostrados como um meio quizá aceitável por alguns como a intenção de roubar os cristãos que têm falta de conhecimento nas Sagradas Escrituras. Pois a questão para expor é sobre o famoso dízimo, de acordo com o qual o seu pagamento, maioritariamente mês a mês, é obrigatório para os cristãos que pertencem a uma congregação cristã. Obviamente, isto tem sido estabelecido pelos ladrões com roupagem de pastores. Como a palavra dízimo diz, representa o 10% do salário depois dos impostos de um congregante. Em outras palavras, se um cristão ganha $2.000 ao mês, ela tem que apoiar com $200 cada mês as arcas financeiras da sua igreja local. Não só isso, além disso, ela tem a obrigação moral de apoiar com orações todos os domingos para pagar pelo custo de vida dos santos de Deus, de acordo a esses pastores lobos. As perguntas que surgem agora. Deve a Igreja do Senhor pagar o famoso dízimo? Pode achar-se nas epístolas dos postos algo que diga que o dízimo tem de pagar-se? Também, ao final deste áudio, eu vou mostrar à luz da palavra de Deus que o dízimo à Igreja é uma blasfémia em conta de Cristo. Vamos começar. O Senhor tinha estabelecido heranças para todas as tribos de Israel, à exceção de uma, a tribo de Israel, a qual teve a grande responsabilidade de ministrar ao nome do Senhor. O que significa ministrar ao nome do Senhor? Pois os sacerdotes levitas tinham de levar a cabo sacrifício de sangue de animais no tabernáculo em favor do povo e deles mesmos, os quais estavam impedidos de fazer atividades que não fossem estar ao cuidado do tabernáculo. Para pôr mais contexto, vamos ler Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 ao 4. Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terá parte de nem herança como Israel, nas ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão. Mas por isso não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tenho dito. Este, pois, será o direito dos sacerdotes que recebem do povo, dos que ofereceremos sacrifícios, seja boi, o gado, miúdo, que darão aos sacerdotes a espadua e as queixadas ao bucho. Dá-lhes as primícias do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Estimado ouvinte, agora vamos ler o que Levítico diz no capítulo 27, dos versículos 30 ao 34. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto de árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas rascadar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. Este tocante às todas as dízimas do gado e do rebanho, este tudo o que é passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará entre os bons e os maus, nem o trocarão. Mas se de alguma maneira o trocar tanto como o outro será santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, para os filhos de Israel, no monte Sinai. Chamado primeiro, o dízimo era um mandamento da lei mosaica exclusivamente para ser cumprido pelo povo de Israel, o qual era usado para a manutenção dos sacerdotes levitas, pois eles, como foi dito ao começo do áudio, já fomos herdeiros do Senhor a respeito às possessões de terras devido a que tínhamos de estar dedicados num 100% no tabernáculo. Segundo, o dízimo representava
a 10ª parte da produção total feita pelas tribos, a qual consistia basicamente em bens como graus, ervas, vinho, trigo, etc. No entanto, a lei mosaica jamais refere-se ao dízimo como unidades monetárias, moedas ou metais preciosos, os quais foram usados como meios de transações. Na atualidade, justamente, muitos cristãos têm sido enganados sobre o dízimo, por serem ignorantes nas escrituras. Pois, graças a isso, temos caído no engano do dízimo à igreja feito pelos ladrões vestidos de pastores, os quais têm tergiversado as passagens bíblicas para manipular os corações destas pessoas e assim dêem o dinheiro. É como os bons manipuladores que são, usam o medo e a ambição dos seus seguidores para roubar-lhes o 10% dos seus salários mensuais. Vamos ler as passagens usadas pelos esses malvados com a intenção de manipular as mentes dos seus seguidores e desta maneira tirar-lhes o dinheiro. Porque eu, ó Senhor, não mudo. Por isso vos, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais os desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornei-vos para mim, e eu me tornarei-vos para vós, ó disse o Senhor dos exércitos. Mas vós disseis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e disseis, em que te roubamos? Nós dissemos, é nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Extracei todos os dízimos à caixa do tesouro, para que haja mantenimento na minha casa, e depois faceis prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vos uma benção, tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. É por causa de vós repreendereis o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. É a vossa vida, no campo não será estéril, se diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão os bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 3, dos versículos 16 ao 12. Estimadamente, claramente, aqueles israelitas que não pagavam dízimo eram considerados pela lei mosaica e sobretudo pelo Senhor simplesmente como nos ladrões, pois era muito importante e obrigatório o pagamento de dízimos para manter aos sacerdotes levitas. Não obstante, esta passagem de Malaquias é o preferido pelos ladrões vestidos de pastores para roubar aos seus congregantes mediante numa série de ameaças, pois esses malvados dizem aos seus tadinhos seguidores que se eles decidem não dizimar, Deus considerá-los como uns ladrões. Após disso, cito-lhes 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Não reis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os vevados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Portanto, os ladrões dizem-lhes o seguinte para roubar-lhes o dízimo. Se tu não das o dízimo, serás um ladrão para Deus. E lembra-te que os ladrões não vão herdar o reino de Deus. Portanto, para que tu não te vás ao inferno, dá o dízimo. Como os mais malvados pastores falsos. Além disto, esses lobos manipulam as mentes daqueles homens que estão a procurar de prosperidade financeira. É dizer que eles têm na mente que Deus tem a obrigação de prosperá-los financeiramente. Os pastores vivedores, com a intenção de roubar, alimentam a ambição dos congregantes querendo ter mais dinheiro, dizendo-lhes: estimado irmão, o Senhor quiser te prosperar em tudo. No lugar na Bíblia, eu acho que Malaquias disse que o Senhor vai abrir os céus para que haja uma chuva de bênçãos, mas tu temos que dizimar ao Senhor. Estimado irmão, também o Senhor disse na Bíblia que Deus ama ao doador alegre. Assim que com o rosto feliz, entrega o teu dízimo ao Senhor e vai ser ricamente abençoado.
Depois de perceber, estimado ouvinte, quão audaciosos são estes assaltantes, são os tosqueadores de ovelhas. São os malvados não tementes de Deus. Usam a palavra de Deus para a sua própria perdição. Depois, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz: porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. A sua vez, o apóstolo Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, assim: cada um contribui segundo o propósito do seu coração. Não com tristeza ou por necessidades, porque Deus ama ao que dá com alegria. Porém, estimado ouvinte, o doador do dízimo o faz como ele é proposto no seu coração? Claramente não. Isso porque ele está obrigado a dizimar o 10% do seu salário. Estimado ouvinte, o doador está a dizimar com alegria? Pois não, senão que ele o faz com a pressão de não se ir ao inferno. Ou quizás ele o faça alegre, mas só no começo, já que a sua própria ambição o conduz a dizimar. Mas como passa o tempo, quando ele vê que a sua situação econômica permanece igual ou ainda pior do que como estava, ele vai estar muito decepcionado e vai terminar por afastar-se da congregação e tristemente não vai querer saber nada de Cristo. Os louvosistas manipulam-lhe desde o começo por meio de passagens como: honra ao Senhor com os teus bens, é como a primeira parte dos teus ganhos. Assim encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Tenho-vos mostrado de tudo o que trabalhando simples é necessário auxiliar os enfermos a recordar as palavras do Senhor Jesus, que diz: mas mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos capítulo 20, versículo 35. Pois, depois os doadores do dízimo culpam os senhores por não lhes prosperar materialmente. E ainda eles têm chegado a blasfemar o seu nome. Estimado ouvinte, o dízimo na igreja é uma questão muito séria nas congregações cristãs, pois gera uma série de problemas que podem destruir uma congregação. Vamos imaginar numa igreja de local há 30 congregantes, os quais ganham salários ao mês bastante desiguais. E por falar nisso, acontece muito. Vamos imaginar igualmente que 5 dos quais ganham sobre $7.000 ao mês. Entanto, os restantes ganham não mais que $800, pois aqueles mais ricos dão o dízimo como é habitual. Ou seja, dão $700 cada um, o qual são $3.500 ao mês. Estimado ouvinte, se você pensa que os pastores lobos daquela congregação esqueceram que os tais deixem a congregação? Obviamente não, senão que eles farão o que seja possível para retê-los como eles. O que aconteceria se aos que dão mais dízimos sentem-se incómodos com os sermões que se expõem, ameaçando assim com deixar a igreja local se não há uma revisão dos temas? Você acha que aqueles pastores vividores não vão querer que eles se vayam? Obviamente que não, senão os que desde agora fronte. Eles vão começar a expor os sermões que cumprem com as exigências dos doadores dos dízimos maiores. Portanto, em vez de alimentar as ovelhas com grama sã, eles darão-os grama contaminado. Estimado ouvintes, então, aqueles pastores não estão a fazer acessar pessoas que, tal como o apóstolo Tiago condenava? Claramente, elas o estão a fazer, pois aqueles que dão dízimos maiores terão mais privilégios e direitos, apesar que eles não terão nenhum tipo de sabedoria nem conhecimento das Sagradas Escrituras. Aqueles que dão dízimos menores devido aos seus salários mais baixos terão os mesmos direitos e privilégios do que os mais ricos? Tristemente não. Eles estarão na base da pirâmide. Portanto, o dízimo à igreja é um pecado sem dúvidas.
Vamos imaginar pelo momento que aqueles que dermos dízimos consideráveis estão a ter comportamentos reprováveis, afetando este modo a congregação. Vamos ler o que a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios capítulo 5, dos versículos 9 ao 13. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis como os fornicadores, ainda que não inteiramente como os fornicadores deste mundo, ou como os avarentos, ou como os roubadores, ou como os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora eu vos escrevi que não vos sois como aqueles que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, idólatra, ou maldicente, ou beberão, ou roubador, como tal, ainda com mais, porque que tenhos que me julgar também os que estão de fora? Não julgais vos os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirais, pois, dentre vós a esse iníquo. Estimado ouvinte, estes tais têm de ser tirados da igreja local pelo mandamento apostólico, pois aqueles, como seus comportamentos pecaminosos, estão a perturbar aos congregantes. Mas o pastor acha-se como um dilema sobre se deixar que fiquem-se ou que vaiam-se da congregação, devido a que eles dão dízimos maiores do que os outros congregantes. O que você acha que esse pastor vai fazer nisso? Ele terá a valentia de dizer-lhes que deixem a igreja local? Bom, se o pastor esse é um amador de ganhanças desonestas, ele vai inventar milhões de excusas para eles permanecer. Aperceba o que é o famoso dízimo à igreja causa, estimado Bentes. O dízimo, da mesma maneira, tem que usado muito, que muitas congregações cristãs se tinham se transformado em verdadeiros centros motivacionais para alimentar a carne dos seus participantes, é tanto na Latinoamérica como nos Estados Unidos. São muito comuns as mega-igrejas, pois, claro, para os pastores lobos é muito conveniente aumentar o número dos seus congregantes, porque desta maneira recebem mais dízimos para as suas contas bancárias. E dão assim o mau testemunho do Senhor Jesus Cristo, pois as pessoas incrédulas serão relutantes a ser participantes de uma igreja local, porque eles não estão dispostos a entregar o 10% dos seus salários mensuais. Estimado ouvinte, à luz das Sagradas Escrituras, por exemplo, se vamos a Romanos capítulo 2, onde o apóstolo Paulo aborda a questão dos deveres cristãos, Paulo está a falar cá de que a igreja deve dar dízimos como parte de um dever cristão? Obviamente não. Pode encontrar-se algo relacionado com o pagamento do dízimo nas cartas apostólicas ao longo do Novo Testamento? Nada. O apóstolo Paulo escreve à igreja dos Coríntios respeito às orações como ajuda aos santos de Deus. Pois vamos ler 1 Coríntios capítulo 16, dos versículos 2 a 4, para pôr um pouco de contexto. No primeiro dia das semanas, cada um de vós põe à parte o que puder ajuntar conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. É quando tiver chegado, mandareis os que por cartas aprovardes para levar as vossas dádivas a Jerusalém. É se valeres a pena que eu também irão comigo. Primeiro, o apóstolo Paulo jamais menciona aqui sobre dar a dízima parte das ganhanças, pois só fala de dar orações segundo hajam prosperado. Ou seja, uma pessoa não pode dar o 90 ou mais das suas ganhanças, já que elas devem, ante tudo, fornecer o sustento para os seus. Segundo, aqui se menciona que as orações para os efeitos deste áudio, ou incluio o dízimo também, são destinados aos santos, não para pagar os caprichos aos pastores, nem tampouco para manter um edifício, pois o correto modelo de congregação é se ajuntar nas casas dos irmãos. Agora bem, estimado ouvinte, na introdução deste áudio eu assinalei que o dízimo é uma blasfêmia contra o Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de esquadrinhar esta questão à luz da palavra de Deus. Vamos começar a ler Hebreus capítulo 7, dos versículos 1 ao 10. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salem, sacerdote de Deus Altíssimo, é que saiu a um conto de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e
o abençoou. E quem também Chavrão deu o dízimo de tudo, primeiramente, é a interpretação, rei da justiça, e depois também rei de Salem, que é rei de paz. É simples pai, sem mãe, sem genealogia, não sendo princípio de dias, nem fim de dia, de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerar, pois, qual grande era este. É que até ao patriarca Avrão deu os dízimos dos despojos. E os que entre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído os lombos de Avrão. Mas aquela cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Avrão, e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. É aqui certamente, tomando dízimos homens que morrem, ali exporemos aquele de quem se testifica que vive. É, por assim dizer, por meio de Abrão até Levi, que recebeu dízimos, pagou dízimos. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. O autor escreve aos hebreus do sacerdócio do Senhor Jesus, citando o livro de Gênesis que Avrão, o pai da fé, depois da derrota ou a matança do rei de Sodoma junto aos reis que estavam com ele, em que Dolaomer foi recebido por Melquisedeque, o qual é uma semelhança do Senhor Jesus Cristo. Ele abençoou e deu a Avrão dízimos de tudo, a pesar que ainda não existiram nem o povo de Israel, nem a Igreja de Cristo. Estimado ouvintes, ao longo do antigo sacerdócio segundo a ordem de Arão, o dízimo era requerido exclusivamente para a manutenção e sustento dos sacerdotes levitas, como é assinalado em Números capítulo 18. Não obstante, agora temos o mais excelente e perfeito sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por que se devem continuar a pagar os dízimos se não existem sacerdotes levitas a quem manter? Estimado ouvinte, você acha que esses pastores que apoiam o dízimo o dão? Os levitas deram-nos o dízimo? Em Hebreus capítulo 7, versículo 9 diz: é por assim dizer, por meio de Abrão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Estimado ouvinte, o pagamento do dízimo à igreja é um escárnio ao Senhor Jesus e ao seu perfeito sacerdócio. São os pastores vivedores tão importantes como o foram os sacerdotes levitas como para ter de manter o seu estilo de vida? Pois não, estimado ouvintes, pois eles manipulam as suas ovelhas assaltadas usando a palavra de Deus. Mas que homens mais malvados, a condenação deles justa. Igualmente, estimado ouvintes, seus pastores loucos têm argumentado, baseado na sua própria ambição, que a igreja tem de dar dízimo. Porque é bíblico e um mandamento de Deus. Então, por que não apoiam também o apedrejamento dos falsos profetas como eles mesmos que dizem falar no nome de Deus, mas das suas bocas só saem as mentiras? Não o fazem porque são uns sem-vergonhas, não tementes de Deus. Estimado ouvintes, se você dá o dízimo aos pastores seus, eu peço-lhe que medite e não permita que lhe roubem o seu dinheiro descaradamente, pois só estamos chamados a dar orações de acordo com o que nos propostos em nossos corações. Estimado ouvinte, que este áudio lhe haja sido de grande benção e proveito. Que Deus lhe abençoe e lhe cuide de tudo o mal. Uma vez mais, o meu nome é Juan Cepeda e até o próximo áudio, se o Senhor nos dá vida, mais vida terrenal.